minha gente, dando sequência ao tema que hoje acabou de uma maneira até involuntária, mas acabou monopolizando as atenções hoje do programa, e a gente até vai dar sequência. Nós vamos conversar agora, depois de conversar com o professor Marcelo Bassa, nós vamos conversar com o Francis Klock, que é gestor de atletas e especialista em análise de desempenho individual. E eu queria falar com ele uma frase, primeiro dar o boa tarde. Boa tarde, Francis, tudo bem? Boa tarde, Fernando, tudo bem? Boa tarde, ouvintes da Bandeirantes. Prazer estar falando com vocês aqui. Muito obrigado. E é o seguinte, cara, tem uma frase que eu acabei acompanhando do seu trabalho, que diz assim: o fracasso silencioso dos clubes brasileiros e como eles estão fazendo mal para a sociedade. Que ponto é esse? Até tá corroborando com o papo do professor Marcelo, né? Que Sim. foi brilhante, enfim, a conversa. Acho que coincidiu muito, assim. Sim. Mas eu venho atuando com futebol um pouco mais de 5 anos, né? E venho identificando isso na pele, assim, né? Na dor, nos bastidores, o quanto os clubes brasileiros, e a gente pode dizer grandes clubes, inclusive, não vou generalizar, né? Mas vem fazendo um mal para a sociedade de uma forma despreparada, né? Desde não ter processo, não ter metodologia, não ter pessoas e uma série de fatores, né? Então, isso veio me chamando muito a atenção. E aí, desde então, né, pouco mais de 4 meses, eu venho atuando de uma frente mais direta, fazendo esse trabalho para a gente, de alguma forma, resolver isso, né? Pô, é difícil, não é fácil, é um trabalho de formiguinha, né? Mas o meu trabalho, o trabalho do Base de Campeão, né, que é a minha empresa, é justamente com esse foco, né? A gente tem um lema, né, que é fazer um futebol melhor com melhores pessoas. Então, eu vou conseguir formar melhores atletas se eu tiver melhores pessoas por trás desse atleta, né? Porque atrás de um atleta existe um cidadão, existe um ser humano, e atrás desse processo de formação existem pessoas cuidando desse processo, né? Seja no sub-13, sub-14 e por aí vai. Então, começando a ver isso nos bastidores, eu identifiquei, a gente tem um gap muito grande, tanto de mercado, mas principalmente de um lado social, né? Que a gente está fazendo isso de uma forma como sempre foi historicamente, né? Empurrando com a barriga, vai se fazendo do jeito que dá, lá de vez em quando forma 1, forma 2, forma 3, e aí, calma lá, faz 4 Copas que a gente não ganha mais nada, a gente não consegue performando menos que Marrocos, menos que Croácia, menos que Bélgica, menos que Uruguai, que é muito menor que a gente. Tem algo errado, né, no nosso processo. Então a gente precisa entender isso. E os clubes que entenderam isso estão performando, estão colhendo os resultados, né? E a gente precisa abrir os olhos para os demais clubes e principalmente para a sociedade como um todo. Porque eu estou falando de crianças, primeiramente, e por trás de uma criança, né, futuramente um cidadão, um ser humano, uma pessoa que vai chegar no mercado de trabalho, que vai ser pai, que vai ser colega de trabalho, que vai atuar de alguma forma, seja no futebol ou não. Atrás desse ser humano, né, atrás desse profissional existe um ser humano. E aí foi quando a gente começou esse trabalho aí, essa movimentação, e a gente precisa mudar, e aí estamos unindo forças aí com alguns clubes, com alguns parceiros, e com muitos pais e atletas para a gente conseguir devagarinho e fazendo essa transformação que o nosso futebol precisa. Dinheiro desperdiçado, você aponta para isso. Aonde se rasga dinheiro? De diversas formas, né? Desde eu trazer o atleta do Rio Grande do Norte para Porto Alegre, por exemplo, eu sou daqui com 13 anos e dispensar ele com 20 anos. Calma lá, eu tive com ele durante 7 anos, investi nele, né, investi em infraestrutura, investi em processo, para lá com 20 anos eu entender que ele não faz sentido pro meu clube, eu não vou usá-lo, eu rasguei dinheiro nesse processo, né? Sem falar das demais operações de utilizar de uma forma errada esses investimentos, né? Seja com profissionais despreparados, aí são outros quesitos, assim, mas principalmente pensando no ser humano, né? No cidadão por trás daquele atleta. Então, eu faço um investimento de infraestrutura, de suporte, de patrocínio, de competições, porque, por exemplo, hoje jogar uma Federação Paulista de Futebol Sub-14, por exemplo, tem um custo altíssimo para o clube inscrever. Então eu vou Quanto é isso? Se eu não me engano, posso estar equivocado, mas é na faixa de R$200 mil para um clube jogar Para jogar uma competição de garotos, ele tem que botar R$200 mil o clube? Para o clube jogar uma competição é na faixa disso daí. Sem falar nos demais gastos, né? Com o transporte, com a alimentação, enfim.
Então é todo um gasto absurdo que a gente tem por trás aí, né? E você diria, hoje a gente decanta muito, Palmeiras vendeu 190 não, 1,3 bilhão de jogadores, o Flamengo mais 1 bilhão, mais o São Paulo, que chega também a 1 bilhão. Esses números chamam a atenção. Mas de uma maneira geral, levando o futebol todas as equipes, ou a grande maioria das equipes, se ganha mais dinheiro ou se perde mais dinheiro por um investimento equivocado? A gente pode dizer que essa conta é equilibrada, como é que é? Não, a gente pode dizer que mais se perde dinheiro do que se ganha, tá? Até recentemente eu fiz um estudo de caso sobre a Copinha de 2019, a final da Copinha de 2019, que teve o São Paulo e o Vasco, né? Os dois clubes. E, no caso, o Antony estava no São Paulo, até o Rodrigo Nestor, que ainda está no São Paulo. Por exemplo, esse time do São Paulo de 2019, vamos lá, a Copinha é uma competição sub-20, mas normalmente joga 18, 19, 17 anos. Então, esses meninos teriam que estar no auge da sua carreira agora com 25, 26 anos. Do São Paulo, todos os atletas ainda estão em atividade, dos 18 que foram relacionados para essa final. Eles já retornaram para os cofres do São Paulo 35 milhões de reais. Eu estou falando só em transações diretas. Eu não estou falando de transação indireta, como é o caso do Antony, que foi para o Manchester United e o São Paulo ainda faturou, né? Eu nem contabilizei isso. Mas esse time do São Paulo, da final da Copinha de 2019, faturou 35 milhões de reais para o clube. Já o Vasco, em compensação, retornou para os cofres do Vasco apenas 8 milhões. Eu vou dizer apenas, né? É um valor significativo, mas proporcionalmente comparado com o São Paulo, foram 8 milhões. O São Paulo trouxe 4 vezes mais. E tem um outro dado que me chamou muito mais atenção ainda, que 3 atletas do Vasco que jogaram a Copinha já encerraram a carreira, já não atuam mais com futebol. Então, eu tive... se eu parar para tratar o atleta como ativo, o que eu não gosto muito, porque ele é um ser humano, né? Mas a gente tem que entender que ele também é um ativo para o clube. Eu perdi tanto ativamente, seja financeiramente, competitivamente com esse atleta, né, dinheiro, e eu perdi do lado humano, porque eu trabalhei dele, né, para formar um profissional do futebol e ele encerrou sua carreira precocemente. Então eu tive perda dos dois lados, né? Mas efetivamente a gente tem uma perda muito grande de dinheiro, ou um desperdício muito grande de dinheiro nesse processo. E esse é o fracasso silencioso dos clubes, essa má administração, essa falta, essa visão míope da formação e da construção da base? É um pouco de tudo, assim, né? Eu costumo falar que o futebol brasileiro, ele é amador, ele não é profissional. De novo, né? Não vou generalizar. Mas a gente não tem processo. A gente tem uma gestão que assume durante 3 anos e faz da forma que ele imagina. A gestão seguinte, que normalmente a oposição assume, muda tudo, e tudo que a gestão anterior fazia já não serve mais. Todo mundo perde com isso. O torcedor perde, o clube perde, os meninos perdem, os profissionais que atuam ao redor do futebol perdem, tudo perde. Isso é amadorismo, isso é falta de profissionalização no mundo do futebol. E se a gente não abrir os olhos, principalmente os clubes não abrirem os olhos, que precisa ocorrer essa profissionalização, eles vão falir, eles vão quebrar. Então, o fracasso vai ser o resultado. Aí, já não basta eu ser rebaixado, já não basta eu ter todo ano déficit de orçamento. Eu ainda não enxerguei que eu preciso mudar. Os clubes que entenderam isso estão performando. Que, vamos lá, caso de Flamengo e de Palmeiras, por exemplo, são alguns. Entenderam isso e estão performando, estão vendendo, estão faturando. E todos os outros 18, eu não vou botar todos os 18 na conta, né, da Série A, mas tem muitos grandes clubes que não entenderam isso. E todo ano correndo atrás da máquina e fazendo mais do mesmo de uma forma errada. E até antes de passar a palavra, Fernando, eu anotei antes, ouvindo o professor Marcelo, um dado que foi muito curioso, que eu trago pro meu lado aqui, né, do Rio Grande do Sul. Eu frequento muito bastidores de Grêmio e de Inter. No último Grenal, que foi no último final de semana, para você ter uma ideia, a gente não teve nenhum atleta nascido no Rio Grande do Sul jogando o Clássico, iniciando o Clássico. Isso é um dado para mim triste, como torcedor, né, como um torcedor do clube que frequenta aqui o meu estado. Eu não estou formando, eu não estou cuidando, eu não estou tendo o cuidado com a matéria-prima do meu chão aqui, né, do meu lado, assim. Então é muito preocupante isso.
Você apontou aí um caso de continuidade. Sai uma gestão, entra outra, muda tudo. Mas, de uma maneira geral, uma coisa em comum que tem com essas gestões antagônicas ou até mesmo contínuas é a resistência à mudança ou a absorção dessas práticas que já ficaram claras cientificamente que a gente precisa mudar. Você detecta esse tipo de resistência e atribui ela a quê? Ao imediatismo, eu acho. Eu acho que é o imediatismo porque o clube tem que chegar e tem que sair formando, tem que sair ganhando, tem que sair competindo e vencendo, né? Então, por exemplo, né, mencionaram antes ali, por exemplo, a questão do Sub-14 tem que competir, tem que ganhar título, é o clube que mais ganha na base. Tá, mas calma lá, ganha de que lado? Ganha troféu ou ganha informação, em receita, em lado social? Então esse é um ponto muito a ser discutido, que eu acho que sim, não vai ter outra forma se não vir de cima para baixo, né? Vamos lá, via CBF ou via legislação para isso mudar. Mas a mudança ela precisa acontecer. Foi o que eu falei para o professor Marcelo. Ou a CBF toma uma atitude, proíbe, não sei se proíbe é uma palavra pesada, mas limita as competições abaixo de 14 anos, porque é uma idade biológica de transformação cientificamente comprovada, ou a gente vai continuar nessa loucura. A competição ela é legal, né? Porque o futebol, o esporte como um todo, ele é oriundo da competição. Mas não o que o cerca, da maneira que o cerca. Claro que não. E aí é um detalhe muito importante, que aí atrás disso tem um pilar muito importante que a gente como Brasil está esquecendo há muitos e muitos anos, que é a educação. Eu não educo mais esses jovens, eu não educo mais a sociedade. Então, o retrato da minha sociedade vai ser uma sociedade mal educada, uma sociedade despreparada. E, consequentemente, esse cidadão despreparado, ele vai ser um profissional despreparado, seja do esporte, seja do futebol, ou seja de qualquer outra profissão. Então, isso é muito maior do que somente o futebol, né? O futebol é um dos meios, né? Mas existem outros, todos os cenários e todos os âmbitos que a gente também perde, né? Como o lado social e humano. Nós estamos conversando com o Francis Klock, gestor de atletas e especialista em análise de desempenho individual. O atleta, o moleque, vai para o futebol porque ele gosta, porque ele sabe que ele pode ganhar dinheiro? Eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que aí ele vai crescer. O que seria o ideal? O ideal é por ser apaixonado por aquilo que faz, né? E o dinheiro ser o resultado daquilo. Eu atuo com futebol... Mas essa ordem está invertida, não está? Está invertida, total. O próprio professor nos trouxe, né? Situações de meninos que são mais estrela do que meninos, do que criança. E criança tem que ser criança, gente. Criança tem que se divertir, criança tem que ralar joelho, criança tem que brincar, tem que chutar pedra na rua. Isso que criança tem que fazer. A criança ela não pode ser tornada uma profissional, um profissional, até porque, via legislação, somente eu posso assinar um contrato profissional com 16 anos e uma carteira de trabalho, né? E aí é um ponto muito importante da gente tocar, é que no Brasil sempre foi tratado o jogador de futebol como um superstar, como uma estrela, como um super-herói mesmo. Só que, cara, calma lá, ele é um atleta, ele é um ser humano que escolheu ser o profissional do esporte. A profissão que ele escolheu foi ser jogador de futebol. Ele poderia ter escolhido ser médico, ser mecânico, ser padeiro, mas ele escolheu ser jogador de futebol. E a gente, historicamente, transformou ele num superstar. E aí ocorrem diversas situações aí que a gente já viu, de atletas se perderem, de não saberem lidar com isso, da gente estar cada vez formando atletas com índice cognitivo mais baixo, porque eu estou favorecendo outros pontos e não estou favorecendo o lado de desenvolvimento dele. Então eu estou pecando desde a origem, desde o princípio, assim, né? Mas respondendo a tua pergunta, o menino tem que jogar futebol porque ele é apaixonado por aquilo, porque ele gosta. E aí ele vai aprendendo no processo, né? Pô, com 9 anos, o que eu preciso fazer? Tem que chutar pedra, tem que me divertir, tem que correr, tem que ralar joelho. Com 13 anos, eu já começo a entender um pouquinho mais sobre o futebol. Então tem uma escala de aprendizado, né? Até o professor nos trouxe dados científicos, né? Tem pesquisa científica sobre isso, tanto a formação dele como o corpo dele, mas como o cérebro. Ele ainda está em formação, está em desenvolvimento. Então eu vou querer colocar, com 9 anos, o menino saber o que é
uma linha de 3, uma infiltração, fazer o facão. Não, gente, esse menino tem que chutar a bola, tem que se divertir. E isso, equivocadamente, os clubes acabam fazendo e acelerando esse processo e, deslumbra-se todo o cenário em que o menino vai lá querer ganhar 5, 10 milhões de reais por mês e acha que todo mundo vai ganhar esse salário. E a realidade é bem outra, né? Bem diferente. Ô Franz, chegando no extremo dessa pirâmide, que é o jogador profissional, que consequências isso está trazendo para a nossa escassez de talento? O que representa essa inversão de valores? Eu primeiro vou atrás do dinheiro antes de ir atrás de ser um bom jogador. Eu acho fomentado pelo clube. Sim, eu acho que sim, o clube tem muita culpa disso, mas a gente trata aqui, principalmente no trabalho que a gente faz, a gente trata o atleta como, né, tendo 3 bases, né, básicas. A principal, que é a família, a segunda é o clube, e a terceira, mas não menos importante, que é o agente, que é o empresário. Se uma dessas bases estiver capenga, já era. E se a base família for a capenga, é pior ainda. Então, o que acontece? Historicamente, eu já tenho várias bases fragilizadas, né? Várias bases dessa estrutura fragilizada. Se eu chego no meu clube e a base do meu clube está fragilizada, o que eu vou transformar nesse atleta? Eu vou transformar ele num Mas isso já está trazendo consequência para a escassez de talento, por exemplo, na seleção brasileira? Com certeza, com certeza. E eu falo com muita propriedade, eu não vou citar nome, né, me reservo no direito de não citar nomes, mas o meu time aqui do coração, eu posso falar que é o Grêmio, tá? Na pandemia, o reflexo pandemia fez com que o Grêmio perdeu no mínimo 6, 7 atletas por não ter cuidado do atleta, por não saber o que fazer, por não saber conduzir, por não dar orientação para o atleta. O que quer perder? Ele foi embora para outro time? Foi embora, atletas com potencial absurdo, que tinha, né, cotado para a seleção brasileira, cotado inclusive para jogar uma Olimpíada, que hoje não está performando porque o clube não deu esse cuidado. O clube não cuidou, de novo, se eu tratar ele como ativo e como lado humano, não cuidou de nenhum dos dois. Eu não dei o carinho que ele precisava como lado humano e não tratei ele como um ativo importante para o meu clube, para saber que daqui ali na frente ele iria me monetizar, me trazer retorno, tanto financeiro quanto competitivo. Então o clube tem a boa parte dessa culpa nesse processo. O clube só vê o atleta como cifrão? Boa parte, sim, com certeza. Até trazendo um ponto importante que eu trouxe nessas postagens ali, e até aconteceu, tá, com um atleta que hoje ele trabalha aqui com a gente, assim, um atleta que é um aluno nosso, tá, que ele foi dispensado de um clube da Série A agora na metade do ano, sem nenhum feedback. Ele já estava há 2 anos no clube, sem nenhuma reunião, sem nenhuma orientação. Ele tem 17 anos e ele foi dispensado por não ter atingido o nível esperado. Mas calma lá, que nível foi esse? Porque se em nenhum momento eu conversei com o atleta ou com a família do atleta para indicar que nível eu espero desse atleta. Não se estabeleceu o parâmetro. Não se estabeleceu o parâmetro. Por exemplo, eu quero que o Fernandinho aprenda a fazer o facão. Ele é atacante, vai ter que aprender a fazer o facão. Beleza, aqui, vamos começar a treinar, eu vou te orientar, vou te mostrar, vamos trabalhar dessa forma. Tu vai treinar, vai se dedicar para fazer isso. Se tu não conseguir, faz parte do processo. Mas tu sabe que tu precisa chegar lá. Então a gente sabe que, de novo, trazendo dado científico, se a gente treinar repetidas vezes, a gente vai melhorar, a gente vai performar, a gente vai evoluir. E isso acontece na boa parte dos Pelo que você está me dizendo, o que acontece é que o clube não estabelece o que ele quer, mas ele quer tudo. E aí não tem como você avaliar o tudo que eu quero se eu não defino o que eu quero. Exatamente. E aí muitas vezes o que acontece também, Fernanda, por exemplo, assim, mudou a gestão de agora eu quero trocar, eu não quero mais esses atletas. Ou surgiu determinado empresário, agente que quer colocar os atletas dele nesse clube. Calma lá. Quem faz a gestão do meu clube sou eu ou é esse terceiro que está chegando agora? Então, isso é um ponto que eu falo, daí corroboro com a questão do fracasso dos clubes, é que eu tenho a minha empresa, que um clube ele é uma empresa, seja SAF ou não, ele é uma empresa, e estou deixando para outro tomar o cuidado, cara, o resultado disso vai ser horrível, vai ser tenebroso, e de novo, tanto social quanto econômico. Então, né, faça essa meia-culpa dos próprios clubes e leia-se diretores, coordenadores e dirigentes dos clubes que simplesmente fazem pensando talvez no resultado imediato, no resultado financeiro esperado, na parceria,
mas e o restante, entendeu? O restante que eu estou trabalhando e formando e o processo. Então, isso a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque eu estou lidando com crianças, estou lidando com adolescência, estou lidando com seres humanos e depois pessoas, né? Então, né, hoje eu entendo e vendo isso na prática que os clubes deixam muito a desejar nesse processo, não tem esse cuidado, né? Pois é, realmente, alertas não faltam, métodos não faltam, ciência aplicada a essa fase da formação do atleta está à disposição, mas parece que a gente tem negligenciado isso em defesa ou resistência por desconhecimento. Enfim, tem muita coisa que a gente precisa mudar. Eu queria agradecer demais, Francis, sua participação, a sua troca de conhecimentos práticos aqui e sempre na busca de algo melhor para os atletas, que acho que é o papel de todos nós aqui, e acho que isso é muito importante. Muito obrigado pela sua participação e pelo seu conhecimento. Sem dúvida, obrigado pelo espaço. Até antes, só para finalizar, Fernando, eu gostaria até de corroborar com um ponto assim, que é um clube que a gente utiliza muito como referência aqui. Fizemos um estudo de caso lá, que é o Independente Del Valle do Equador, tá? Eu tive a oportunidade de ficar alguns meses lá, e o clube, se você ter uma ideia, ele tem uma escola dentro do clube. Então, e não é à toa que o Independente Del Valle ganhou a Recopa Sul-Americana 3 anos atrás do Flamengo. Não, o Independiente da Argentina também tem uma escola dentro, é interessantíssimo isso. Tem. Também tem. Então, é um processo, e se os clubes não entenderem que eu preciso de processo, metodologia, documentação e principalmente pessoas preparadas, a gente não vai sair do lugar e vai seguir sempre cometendo os mesmos erros, e lá de vez em quando formando 1, formando 2, formando 3. Quando a gente podia formar 100. Formar 100 ou muito antes de tudo, assim, também direcionar e formar ele como um ser humano, que eu acho que isso é importante acima de tudo. Se ele escolher a profissão do futebol, vai ser a decisão dele lá na frente, vai ser o processo, porque realmente a gente sabe que é muito competitivo. Mas acima de tudo eu preciso trazer ali como um ser humano melhor, como um cidadão melhor. Obrigado, Francis. Francis Klock, gestor de atletas, especialista em análise de desempenho individual, conversando com a gente. Um grande abraço, bom fim de semana.